cadê Basília, cadê Uribe? Que eles não vão viajar, eles não vão pedir visto para os Estados Unidos, que vocês estão em cárcere privado aqui comigo, nessa cadeira da CNN Brasil, hein? Eu falei, senta que lá vem a história. De onde é que era isso mesmo? Ah, TV Cultura, né? TV Cultura, é Rá-Tim-Bum. Rá-Tim-Bum, maravilhosos. Isso aí, senta que lá vem história para a gente poder falar do futuro. Não somos aqui leitores de cartas, mas podemos falar sobre a próxima eleição presidencial. Apesar do retorno de Bolsonaro, a direita já quer articular um novo nome para as eleições de 2026. E aí, quem você acha que é? Michele Bolsonaro é cotada para ser a vice, hein, Basília e Uribe? Uribe, eu imagino que o pessoal pense assim, ai, que gente, fica falando lá da próxima eleição, se a gente não se aquieta, não. Esses jornalistas não param de falar sobre o futuro, tem que falar do presente. Que ansiedade, a gente não lê as cartas, mas borra de café a gente lê, porque são 5 xícaras, 6 xícaras numa manhã só para ficar ligadão aqui na CNN Brasil. E eu acredito que quem está assistindo também beba bastante café, porque é uma delícia. Eu e a Basília Rodrigues apuramos que realmente há um movimento de partidos de direita para a escolha de um novo nome para 2026. A Basília sempre traz a informação de que há uma certa certeza dentro do PL e das Cortes Superiores aqui em Brasília da possibilidade de Jair Bolsonaro se tornar inelegível. Há inquéritos no Tribunal Superior Eleitoral e no Supremo Tribunal Federal. Então já começa-se a tentar articular um nome novo da direita. Há 2 nomes que são considerados os favoritos: Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, do Republicanos, e Romeu Zema, governador de Minas Gerais, que está no Novo. E aí é uma disputa do PL e do PP para filiar Romeu Zema, porque o partido fez uma bancada de 3 deputados federais. Isso faz com que a sigla não tenha nem tempo de TV, nem acesso ao fundo eleitoral. Então agora é o momento de tentar pegar nesse comércio que a gente fala de futebol, passe, também tem o passe de Romeu Zema, que está bastante valorizado. E Michele Bolsonaro poderia ser uma espécie de vice dos sonhos. Houve incômodo quando Valdemar Costa Neto lançou ela como uma opção para 2026. Ela tem dito que não será candidata a presidente, mas há esse movimento para que ela seja candidata a vice-presidente. Agora é esperar se realmente esse tipo de negociação dará certo. A Basília Rodrigues apurou essa informação comigo, ela tem mais detalhes. Então, queremos aqui já te ouvir, Basília Rodrigues, da possibilidade de ter Michele Bolsonaro. E até que ponto ela seria responsável de conseguir atrair os eleitores que eventualmente não foram com Bolsonaro na última eleição, que bateu na trave ali com Lula, hein? Não são políticos clássicos, né, a exemplo da Michele Bolsonaro, mas estão aí fazendo muito barulho. O Tarcísio Freitas conseguiu virar governador de São Paulo nas últimas eleições, graças a essa aproximação com o Jair Bolsonaro e também a experiência dele, o ar mais técnico. Este é um dos principais nomes cotados para encabeçar essa frente da direita. Outro, Romeu Zema, também, que acabou correndo por fora, ganhou as eleições ao governo de Minas Gerais 1, 2 vezes. Ele também é um candidato viável para essa frente de direita em 2026. Nesta semana, uma apuração que eu e o Uribe temos, o ex-ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro, Ciro Nogueira, que é o presidente do Progressistas, esteve reunido com os dois, com Tarcísio e com Zema, em encontros separados, em que, claro, o contexto das eleições de 2024, eleição de 2026, foi abordado. A volta de Bolsonaro ao Brasil, depois de 3 meses nos Estados Unidos, dá um gás à direita de reunificação dessas forças. Depois da derrota, no ano passado, ele viu uma perda de seu capital político, inclusive nas redes sociais, ainda que menor do que outros candidatos que tenham saído derrotados de uma eleição como a passada, mas ele teve um abalo na sua imagem, porque no lugar de presidente ou de, eventualmente, um presidente reeleito, ele virou o candidato derrotado da vez. Das eleições passadas até aqui, Bolsonaro ficou mais tempo nos Estados Unidos do que no Brasil. Então, foram 2 meses de Brasil, se referindo a 2022, e 3 meses no solo de Tio Sam. Agora, de volta ao Brasil, e tem uma expectativa de uma agenda organizada pelo PL, em que ele, Michele Bolsonaro, visitariam alguns desses currais políticos, currais da direita, movimentos ligados à pauta de costumes, movimentos também religiosos, centrado aí no eleitor evangélico. A ideia
ideia é que Bolsonaro consiga funcionar como um grande puxador de votos, né? Se ele está no Brasil, que ele trabalhe em nome do seu grupo político. Aí a gente está falando do PL, que é o partido de Bolsonaro, de Michele, também o Progressistas e o Republicanos. Todas essas legendas que hoje estão aí no comando da Câmara dos Deputados, querem se tornar grandes, maiores do que são hoje nos municípios, ganhar muitas prefeituras em 2024. E foram ao supermercado da política, compraram ali o fermento Bolsonaro e querem testá-lo no próximo ano. A manutenção do poder, hein, minha gente? Minha nossa. A gente que fica poetizando, né? Ai, a dedicação do político com as pessoas. E às vezes é só manutenção do poder e que a gente fica aqui gastando saliva, né? Muitas vezes para quem só quer se manter ali por mais tempo dentro desses ambientes de poder. Eu até queria fazer mais uma pergunta. Eu sei que eu tenho que puxar aqui uma próxima opinião, mas só para garantir aqui um quesito. A gente poderia falar de Tarcísio, né? Que representa essa direita que baixa um pouquinho a temperatura. A gente nunca viu Tarcísio, não que eu lembre. Porque o socialismo, o comunismo, né? Não tem muito isso de Tarcísio, também não tem muito isso de Romeu Zema. Eles trazem, né, uma amenidade desse movimento da direita. Mas a pergunta que eu queria fazer para vocês é, Michele Bolsonaro, em algum momento ela já falou sobre isso? Tipo assim, olha, gostaria de ser, quererei, ou na verdade é só apuração no entorno dela, Basília e Uribe? Vocês já ouviram Michele falar, eu gostaria de ser uma candidata? Eu nunca ouvi a Michele falar, eu gostaria de ser uma candidata, mas ela tem já ciência desse papel relevante na política, especialmente ligada aos grupos religiosos, e a gente pode trazer como destaque a escolha para ministro do Supremo Tribunal Federal, em que ainda naquela divisão ali para a escolha do André Mendonça, que ele levou muito tempo para ter o nome sabatinado pelo Senado Federal, um dos principais, abre aspas, cabos eleitorais, foi a Michele Bolsonaro. Foi a primeira vez que eu vi, de uma maneira mais explícita, a participação da então primeira-dama no campo político. Ela dentro do Congresso Nacional, ali nas salas, nos gabinetes de senadores, acompanhando a sessão, torcendo pela escolha daquele que seria o terrivelmente evangélico, o ministro terrivelmente evangélico do STF. Ela tem o conhecimento político baseado neste campo da direita, o que ela aprendeu estando lado a lado com Jair Bolsonaro. Então, ela conhece um pouco de política desta vivência como uma aliada, mas nunca como a estrela principal de uma campanha. Os seus apoiadores sabem disso e observam que não daria tempo para ela se tornar um nome viável em 2026, mas até lá ela conseguiria puxar votos para mais nomes de direita e de centro. Ela nunca verbalizou, Elisa, mas o PL fez uma pesquisa para avaliar a imagem dela e onde há fumaça, há fogo.